também na água, no solo. Foi descoberto também que eles podem sobreviver em parasitas unicelulares de vida livre, como a Entamoeba sp. Então, isso traria uma perpetuação desse Mycobacterium lepre no meio ambiente, o que também deve ser considerado, mas a gente não vai tratar aqui hoje. Eu vou tentar tratar do item 1 e 2, que é quais os animais podem ser portadores do Mycobacterium lepre ou lepromatoses, e o segundo, como esses animais transmitiriam a doença para os seres humanos. Então, a gente primeiro vai tentar responder a primeira, que é quais são os animais que a gente tem aqui no Brasil, vamos trazendo no panorama brasileiro, né? Mas sem deixar de trazer algumas perspectivas mundiais, porque provavelmente muitos de vocês ouviram falar dessas publicações. Então, nos Estados Unidos, na década de 70, Eleanor Stowers publica aí a existência de Mycobacterium lepre em tatus selvagens dos Estados Unidos, e a partir de então, o Centro Nacional de Hanseníase nos Estados Unidos iniciou um longo processo de pesquisa utilizando esses animais inoculados em cativeiro para a maioria das pesquisas clínicas para investigação terapêutica e diagnóstica lá nos Estados Unidos, o que beneficiou, claro, pessoas afetadas pela hanseníase no mundo inteiro, para a gente entender melhor sobre essa doença, já que o Mycobacterium lepre não é cultivado em meios laboratoriais, certo? Também vocês ouviram falar certamente dos casos em chimpanzés. Eu vou mostrar uma foto marcante que foi publicada na Nature em 2022, andou pelos WhatsApps de todo mundo, né? E dos Red Squirrels, ou os esquilos vermelhos do Reino Unido, também publicado. Esse é o chimpanzézinho com lesões nodulares, é um caso isolado numa região do centro da África, totalmente isolado de seres humanos, tá? Bom, aqui no Brasil nós temos que o nosso grupo lá no Espírito Santo, nós publicamos pela primeira vez os casos em tatus selvagens ou silvestres, né, da espécie das Hippus novicinctus, detectamos PCR positivo em parceria com a Fiocruz e publicamos em 2002. Depois vários outros trabalhos publicados que eu vou mostrar também numa revisão sistemática que fizemos, mas sem ser tatus também temos, sim, 2018, 2022 e mais recentemente publicações do grupo da Ida Fasciati, de 2024, e são vários animaizinhos. O mais recente, vários mamíferos, ok? E o mais recente, né, gostaria de chamar a atenção, que ele foi apresentado hoje de manhã também do grupo da Ida, e esse grupo ele apresenta aí um resultado muitíssimo interessante em esses dois tipos de mamíferos, né, e usando o ARLEP 89%, e o ARLEP mais o 16S-RNA com 42% de positividade. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque essa fonte não humana, animal não humana, pode estar disseminando esse Mycobacterium lepre no solo, na água, na vegetação. Então a gente tem que levar isso em consideração. E aí são os animais no Brasil, tirando os tatus, não botei os tatus, que foram registrados aí como sendo, vamos dizer, carreando o Mycobacterium lepre, ok? E a segunda pergunta, que é como esses animais então transmitiriam o Mycobacterium lepre para os seres humanos. A gente tem uma avaliação da forma da transmissão direta e indireta, que é assim que a gente utiliza esse estudo, né? Direta seria no caso de principalmente relacionado com esses animais, esses mamíferos que nós vimos, todos os mamíferos da foto, gambá, capivara, macaquinho, nem sei o nome de todos, sabe? Mas certamente vocês sabem, então às vezes modifica de região para região, e os tatus, né? Então, a caça, a manipulação, o consumo e o contato indireto seria viver ou estar na área coabitando com esses animais, ok? Bom, então aí pensa que não, mas tem restaurante sim que serve carne de gambá, clandestinamente, evidentemente, vendo que esses animais, o Brasil ele protege contra a caça, consumo, são animais protegidos pelos órgãos nacionais de proteção ambiental, então é crime inafiançável, né, a caça, a manipulação e o consumo desses animais. Mas, entretanto, a gente sabe o que acontece de uma forma disseminada. Esse é um artigo que eu achei interessante, que vale a pena depois vocês pegarem, que ele faz uma revisão sistemática dos casos de zoonoses, patógenos zoonóticos, que
podem ser adquiridos através do consumo de caça, de consumo de carne de caça. Então vocês veem aí bactérias, vírus e parasitas. E aí está ele, nossa vedete da tarde, o tatuzinho, né, que muda de nome. A gente chama lá no Espírito Santo esse de nove bandas tatu galinha, mas é diferente, tem lugares que chama peba e por aí vai. Tem aquele outrozinho que é o Eufrax sexintus, mas ele é um tatu que não está muito descrito aqui no nosso trabalho, como portador do Mycobacterium leprae, mas a gente sabe que alguns colegas já encontraram também. Mas ele é menos comido. O que é mais comido e caçado e que tem valor no mercado negro, claro, né, de carnes silvestres, é o peba e o tatu-galinha, tá? Bom, esse é um timeline da descoberta nos Estados Unidos e no Brasil, mas eu gostaria de chamar a atenção para o 71. Eu tentei a ponteira aqui, mas estou com medo de apertar esse negócio e o treco da tique aqui, tá? Mas, deixa eu ver. Tá vendo? Tá. Deixa isso pra lá. Onde que é o... Ah, tá bom. Vamos tentar. Segura aí. Tá bom. Tá bem, 71, ele é o nosso histórico dos Estados Unidos, os estudos americanos começaram, tiveram uma fantástica contribuição para o entendimento da história natural da doença, como eu disse, medicamentos, testes diagnósticos, etc., entendimento inclusive, porque os tatus, eles imitam exatamente a doença de seres humanos quando infectados por Mycobacterium leprae. É muito semelhante, inclusive a neuropatia. E em 2002, a nossa descoberta, depois de 2011, eu queria dizer 2011, 2015, os estudos americanos mostrando a mesma cepa que é a 3.1-2A em seres humanos e animais, né, implicados nesses casos na Flórida. E aí é muito importante a política pública, que ela faz uma orientação da população em relação à possibilidade da transmissão zoonótica. Se é zoonose nos Estados Unidos, vai ter que provar que não é zoonose aqui no Brasil. Ao contrário, me prove que não é, porque a situação é a mesma. Por que a situação é a mesma? Porque os tatus, eles estão nas Américas há 60 milhões de anos, tá? Do grupo Xenarthra. Essa é uma imagem que nós produzimos, nós, que eu digo, eu e minha filha, e estão no continente americano. Ah, não tem tatu na África? Não, não tem, só tem nas Américas. Não me pergunte por quê, mas Xenarthra está há 60 milhões de anos aqui nas Américas. Seres humanos, hominídeo, né, hominídeo mais, mudado por minídeo, Homo sapiens, presença em torno de 15 a 20 mil anos no Brasil, né, principalmente ali do crânio de Lagoa Santa, que a gente sabe de crânio de Luzia, em torno de 13 mil anos. E o Mycobacterium leprae, quando chegou? Provavelmente com as grandes navegações dos europeus e dos africanos, mas a gente sabe que a cepa que existe no Brasil e no Caribe, ela vem da Europa, ok? Então chegou depois, porque o primeiro caso brasileiro registrado, que se sabe, se conhece, é de 1600, depois do período colonial, do início do período colonial, certo? Então, sim, temos essa situação específica aqui. Por que não se considera isso na Índia, na Europa? Não, porque lá tem tatu. Talvez, porque o tatu é um grande hotel para parasitas. Quem estuda esse animal, tem algum especialista de tatu que eu não sei, mas ele não só abriga, não hospeda somente o Mycobacterium leprae, mas diversos outros patógenos. Inclusive, tem uma pesquisa do buraco do tatu, que mostrando presença de Mycobacterium leprae e outros patógenos no buraco do tatu. E quem entra no buraco do tatu para caçar? O cachorro. Por isso tem um grupo pesquisando também o Mycobacterium leprae que entra no buraco do tatu e que vai para casa, vai para sua casa. Então, o negócio não é só o tatu, a gente tem que ampliar e sair e misturar mesmo, chamar o biólogo, o veterinário, quem estuda a zoologia e a terra, a geografia, misturar para a gente chegar em alguma resposta. Esse é um timeline dos nossos estudos, né? E eu gostaria aqui de agradecer a todos os nossos colaboradores, a quase custo zero, porque a gente está estudando isso no Espírito Santo com colaboração gratuita de diversos parceiros, o Ciro, que faz nossos PCRs, o pessoal da Fiocruz, que faz também, vários outros parceiros que estão aqui, Tomás, que vai para o campo, Danilo, tem um monte de gente, que não dá para citar todo mundo, Patrícia Rosa, são pessoas que têm colaborado com a gente para todos esses estudos. Eu gostaria de chamar a atenção agora, como eu falei, esses estudos variam. Eu tenho estudo epidemiológico ali naquela timeline nossa,
ali eu tenho revisão sistemática, ali eu tenho estudo de caso-controle, ali eu tenho estudo laboratorial mesmo, pesquisando a presença do Mycobacterium leprae em tatus, indo para campo pegar tatu. Não pensem que eu cacei tatu, não cacei, mas eu peguei, examinei tatu, necropsiei tatu, caçado dentro, obviamente com todas as licenças possíveis e imaginárias que vocês possam, né, lembrar aí na cabeça de vocês. É um trabalho, é um projeto que dá muito trabalho. Bom, esse é um estudo que foi marcante porque foi o primeiro estudo brasileiro, o segundo, na verdade, mas o primeiro em número expressivo. Mais de 500 pessoas afetadas pela hanseníase, comparada com mais de 500 pessoas controle. Nós fizemos um estudo caso-controle, em que 68% das pessoas afetadas pela hanseníase relataram consumo de carne de tatu. Isso tem que ter uma metodologia para perguntar também. Não é um questionário simples, a pessoa não vai te respondendo isso facilmente, porque sabe que é um evento, né, legal. Não legal, ilegal, obrigada. Bom, esse estudo. Bom, mas e aí? Quais são as estimativas de prevalência de infecção de Mycobacterium leprae e tatus? Nós fizemos uma revisão sistemática publicada em 2020, considerando os tatus existentes aqui no Brasil, considerando os 10 estudos feitos na época, ali estão os estados, e esse aqui era para ter aparecido depois, mas tudo bem, apareceu antes. Mas dos 10 estudos que nós fizemos somente em tatus, nós verificamos a presença em cada 10 tatus. É claro que tem estudos que mostraram dos 20 animais capturados, os 20 tinham presença de PCR positivo, também de 16 animais capturados, nenhum dia. Depende muito do bioma, depende da localização. Isso, é claro, não vai ser absolutamente homogêneo em todo o Brasil. Esse é um estudo publicado agora bem recentemente por um grupo que mostra a prevalência do Mycobacterium leprae e também pesquisou lepromatoses em tatus, um grupo ali que foi publicado em Campinas, de tatus atropelados. Então, roadkill, quer dizer, animais atropelados, e mostrou aí para nós 56% de positividade para M. leprae, é muito. Aqui, Campinas, né, nessa região por ali. E pesquisou a lepromatose também e não encontrou. Isso é muito importante para nós. Vamos correr, porque já estão querendo me dar um negocinho ali, um aqui. Mas, enfim, esse aí do Piauí, colaboradores também do Piauí. Dá um clique aqui para mim, ó. Play. Não? Um play. Quem acha que não come tatu, come. Não deu certo, não? É só um clique. Aparece aqui o negocinho do vídeo, não vai não? Não apareceu, minha amiga. Bom, são 2 videozinhos para mostrar para vocês que sim, come tatu. Não, volta lá naquele lá. Mas E come-se sim, come-se muito no interior. Era um videozinho, volta lá pro videozinho e vê se dá, não dá. Olha, grelhado, frito, ensopado. Eu nunca vi sashimi, não, mas vi farofa. O pessoal tem receitas, né? Vou deixar isso para lá. Próximo, então, sou eu. Bom, e nós fizemos, assim, uma outra revisão, juntando todos os estudos casos controles dos Estados Unidos, na Colômbia e no Brasil. Por quê? Porque pode ser que seja diferente. O risco, todo mundo também tem lido aí, que nos Estados Unidos o número de casos, o número voltou a aumentar. Mas esses casos estão relacionados com a transmissão zoonótica, provavelmente. Porque no nosso trabalho, publicado em 2021, nós mostramos que em países não endêmicos, o contato com o tatu contaminado, o risco para a infecção é maior em países não endêmicos. Por quê? Simplesmente pelo fato que aqui nós temos mais pessoas contaminadas. Então, a importância da contaminação zoonótica não é tanta quanto em países não endêmicos e que tem o tatu contaminado também. Então, esse estudo foi bem importante e nós, assim, consideramos os contatos diretos e indiretos, mas veja que o hunting, quer dizer caça, né, teve um odds ratio maior. Então, vamos focar um pouquinho na história da caça. Também nós calculamos o FAP, que é a fração atribuída populacional, em que, nesse cálculo, a gente leva em conta o percentual da população exposta a tatu, né? E aí, provavelmente, vamos pegar ali em torno de, considerando 3 mil novos casos de hanseníase
Se 10% da população for exposta a tatu, por esse cálculo, em torno de 882 casos novos são devidos à transmissão pelo tatu. E se 40% da população for exposta ao tatu, o número aumenta significativamente. Isso a gente está tendo em conta em torno de 5% de exposição. É claro que outros pesquisadores calcularam números maiores, eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou falar de caça. Caça não é nada novo, vocês sabem disso, muitas pessoas caçam. E caçam por quê? Caçam porque estão com fome, caçam porque gostam, caçam porque é esportivo, caçam porque precisa do animal para pesquisar, igual a gente, né? Mas a maioria caça por esporte ou por fome. Né? E esse estudo, ele foi atrás do Facebook desses caçadores. Muito interessante esse estudo. E quem caça, né? Cara de pau, bota no Facebook, né? Onde caçou, o que caçou, ainda mostra sim o produto da caça. E esses pesquisadores publicaram bem recentemente, tem acho que uns 15 dias a publicação, mas eu já conheci esse estudo. Eles mostraram que em torno de 47% da caça é de mamíferos, olha lá o tatuzinho, da ZIP, a quarto mais caçado. Então o bichinho é caçado. Então, leve em conta esse mapinha aí, mostrando os clusters no Brasil. Vocês conhecem, isso aí foi uma publicação do Ministério da Saúde em 2023. Por que eu vou falar isso? Porque se assemelha a posicionamento dos clusters com onde os casos, o maior risco de contato através desse estudo que nós fizemos. Eu auxiliei esse grupo. Né? E aí, através de 2 tipos de base metodológica para desenvolver esse estudo, mas basicamente foi identificando a caça do tatu com aquele grupo que estuda a caça, do El Beasley, é um grupo grande, tá bem, 5 minutos dá. Então, esse grupo traz para a gente toda a expertise da caça, então são biólogos, conservacionistas, pessoal especialista em caça, tá? E eles trouxeram todas essas informações. Foram para todos os dados brasileiros que vocês possam imaginar para tirar essas informações e montar esse modelo. E eu colaborei, obviamente, com a parte da hanseníase dos animais. E aí o que eles trouxeram foi um mapa, olha aquele azul escuro lá no meiozinho, como coincide com aquele mapinha ali de onde estão os clusters no Brasil. E aí, o que ele mostra para nós é esse número aqui muito interessante, e eles já estão querendo publicar, e eu pedi para analisar, que eu ainda vou ler tudo de novo, né, que eu sou meio sistemática. Ele me mostra 40% dos casos nessa região são causados, aquela interseção ali, que ela quer dizer, traduzindo em miúdos, que 40% dos casos nessa região são causados por contato zoonótico. Transmissão zoonótica. Então, eu pedi que eles não publicassem, então eu vou ler tudo de novo e vamos ver, porque eu achei um número muito alto, mas eles já têm 1 ano e são experts, têm parceria com os pesquisadores franceses. Correndo aqui, o que a gente quer com isso? O que está faltando? Está faltando a gente fazer, que ótimo, está faltando a gente fazer aquele estudo da cepa, mas tem gente correndo atrás aí do estudo da cepa comigo e com outros grupos, mas tem grupos aí, buscando o quê? Amostras clínicas de pessoas infectadas pelo Mycobacterium leprae e de tatus na mesma região, para a gente, né, provar aí essa tal da cepa. Nós temos grupos aí que já estão colaborando com a gente, metagenômica, genotipagem, para a gente tentar apontar e responder esse número 1. Essa análise da proporção de pessoas afetadas pela hanseníase atribuídas ao contato direto ou indireto, isso é muito importante que a gente responda, que a gente fica aí atrás de várias outras possibilidades, por que os casos aumentam, por que não diminuem tais regiões do Brasil, e talvez seja uma das respostas, é claro, não é a resposta, mas é uma situação que a gente possa avaliar e ver se vai contribuir para diminuir o número de casos no Brasil. Então, ver qual vai ser o impacto dessa informação no controle e eventual eliminação da hanseníase para 2030, né? Diminuição, meta é diminuir 99% dos municípios, parar a transmissão da doença. Então, eu acho que outros fatores vale a pena a gente pesquisar e talvez, fazer como os Estados Unidos fez, ter isso explícito num website informando a população. Isso ajuda os animais, ajuda o meio ambiente e ajuda os seres humanos, porque pelo menos a gente tem uma informação
oficial, assim como o CDC colocou, em que as pessoas possam verificar. Tem gente que a gente conversa e o cara fala assim, nunca vi esse ministério, não publica isso, então isso não é verdade. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que pensar, trabalhar junto com os conservacionistas, com pessoas ligadas aos órgãos oficiais que cuidam da saúde no Brasil, comunidades locais, para reduzir a transmissão zoonótica. E aí estão as caças, né? E aí esse é o mapa da fome no Brasil. Mapa da fome no Brasil, mapa da fome no mundo. Então a gente tem bolsões. E por que eu estou falando de mapa da fome? Porque eu estou falando de saúde única. Saúde única tem que envolver todo mundo. Então quem está caçando é quem está com fome. Então, na verdade, aí coincide quem caça com quem está com fome. Então, caça por quê? Caça na bacia amazônica, na bacia do Congo, no sudeste asiático, e olha quanta coisa que caça. A caça é muito importante para a fonte de proteína de muitos habitantes do planeta. E aí eu me envolvi com esse grupo, né, do que eles chamam, né, dos conservacionistas do Biodiversity Plan, e fui convidado para esse summit aí em Cambridge de agosto. Para quê? Porque eles querem saber qual vai ser a próxima pandemia. Vocês já ouviram falar de preparedness? Que é o preparo, vamos nos preparar para a próxima pandemia. E me pediram para ir lá falar de hanseníase. Eu falei, não, hanseníase não vai não, ninguém sabe quem é. Qual vai ser o micro-organismo que vai ressurgir do nada aí e voltar com força. Falei, bom, então tá bom, vamos lá falar. Né? E aí preveni a próxima pandemia e fui lá me debruçar um pouquinho mais sobre o preparedness, o que eles fazem, o que eles falam. E eu acho que tem que colocar todos os micro-organismos realmente na roda e estudar todo mundo para saber o que a gente tem a contribuir. O fato é que tem vários grupos estudando, né? Esse aí é um grupo, por exemplo, que é o FIND, e o FIND, ele, todos os patógenos que ele lista lá que são importantes, ele coloca, veja, 16, ou seja, 76,19% são patógenos zoonóticos, que eles colocam na lista lá dos mais para estudar, para que estejamos preparados para a próxima pandemia. Tem gente também que chama isso de doença X, né? X-disease, e por aí vai. E, na verdade, nós estaríamos lá avaliando a questão do risco, né? Então, nós temos, ok, vou fazer meu dever de casa e vou levar o que eles me pediram, no caso da hanseníase. E foi interessante porque eu me misturei a eles, aprendi bastante. Não acredito que a hanseníase seja a doença X aí da próxima pandemia, mas fiz meu exercício e isso foi muito interessante. Bom, e essas são diversas iniciativas. Nós tivemos há um tempo atrás a reunião do CEP, que eu acho que foi no Rio, né? Trazendo aí também uma contribuição, que são as vacinas, né, para o mundo todo e de diversas doenças, e estarmos preparados. Ali, meu tempozinho em Brasília, ano passado, fiquei lá perto do Lago Paranoá, lá tem capivara, tem passarinho que vive junto, tem pato, tem cachorro, tem gato, tem o peixe, tem a gente que nada no lago, e todo mundo junto e misturado, e a gente espera que esteja tudo. Você me dá 30 segundos? 30 segundos. Eu acabei, pode falar. Empresta aqui o microfone. Eu só quero lamentar que essa informação sobre o tatu fique restrita a nível de pesquisa. Eu acho que se isso tivesse numa UPA, numa AMA, um cartaz dizendo tatu provoca hanseníase, talvez a população se preocupasse com isso. Entendeu? Não adianta ficar a nível de pesquisa. Pesquisa, até quando? Isso tem que chegar na população. Isso tem que chegar nos caçadores. Quem caça, quem come. E não ficar só a nível de pesquisa. Basta de pesquisa. Da onde vem, todo mundo já sabe. Vamos tornar isso público. Só isso. Muito obrigada pela sua contribuição. A pessoa já levantou a mão. Gente, eu não sei se tem alguma pergunta. Boa tarde, eu sou Stephanie, sou coordenadora de um centro de referência no Piauí, com atendimento a pessoas acometidas por hanseníase, e eu endosso a fala da nossa colega ali, né, da importância, da Lúcia, da importância da disseminação dessa informação. Porque a gente vê que é a realidade do nosso estado. Muitos municípios do interior do Piauí com um número altíssimo de casos de diagnóstico de hanseníase, e é cultural. Você vai perguntar a profissão, são lavradores, trabalhadores rurais, pessoas com pouca escolaridade, e é cultural, então é da vida, da rotina deles, né? Então, parabenizar por essa excelente pesquisa, pelo excelente trabalho, e desejo que realmente isso possa ser disseminado para a gente conseguir enfrentar esse problema social também.
Muito obrigada. Ela está até contratada, gente. Aqui não é essa coisa, ela está até contratada. Foi manifestação espontânea. Você vai? O microfone está ligado aí. Se fosse membro da CAP do Tatu, acho que a bactéria tem infectividade, porque isso pode ser relevante para as famílias que precisam desse alimento. É muito importante a sua pergunta, porque na verdade é um pacote de pesquisas que a gente tem aqui. Por conta da história do hunting, que a gente achou o odds ratio mais alta, eu fui atrás de quem caça e como é que a gente encaixa a caça aqui. É muito importante essa sua pergunta, porque eu particularmente não acredito. Eu acho que cozinhou, né, não deve transmitir. Só que a questão de quem cozinha é quem manipula e quem caça. O manejo. Então, o fato de você consumir ele cozidinho, por isso que eu brinquei que eu nunca tive sashimi, né? O cru. Mas eu não sei te responder, mas a minha impressão é que não. Que cozinhou. Ida, é um prazer você estar aqui, viu, Ida, que contribui bastante lá com o grupo de pesquisa dela. É um prazer também estar aqui, a gente conseguiu entrar bem tardinho, porque estava lotado. Mas assim, eu acho super importante o que você traz hoje aqui nessa mesa, nessa conferência, porque assim, eu concordo com você, a gente precisa falar mais disso. Se a gente está falando de uma só doença, a gente precisa falar de mais isso. E eu sinto que dentro da comunidade de hanseníase existem os prós e existem os contras. E os contras serão muito bem ouvidos, mas quem é a favor de olhar para esses dados de transmissão zoonótica também tem que ser bem recebido e não silenciado. Então, assim, a gente está com os dados do Tatu, meio que trabalhando, e é interessante que é de uma cidade no Mato Grosso, onde 2 desses tatus foram caçados no quintal da casa. Por criança, né? Muitas vezes. Entendeu? Então, assim, o cozimento, eu também tenho certeza que ele acaba com a vacina. Mas a manipulação, as fissuras que acontecem na pele de uma senhora que lida com a roça, lida com a cozinha, pequenos cortes é o suficiente para... Então, a gente precisa pensar nisso. Obrigada. Desculpa aí, gente. Obrigada a todos. Parabéns pelo convite, pela oportunidade que a Medprop deu para a receber a 4 sessões de receber. Certo? Muito obrigada. Obrigada a você,